O que você irá ouvir agora é uma reportagem que foi publicada na revista A Voz da Cura, do mês de agosto de 1950, onde se tratou sobre o relato do retorno do irmão Branham a Jeffersonville após um longo período ministrando cura divina por todos os Estados Unidos. Em muitos casos, os jornais são muito críticos em sua atitude para com o ministério da cura divina, e em alguns casos, ao ponto de mentiras e do ridículo. No entanto, ocasionalmente, um justo e imparcial relatório é concedido, e nesta página reproduzimos uma parte da descrição de um repórter de uma noite no Tabernáculo Branham em Jeffersonville, Indiana, a pequena igreja que o irmão Branham construiu e que estava pastoreando quando ele recebeu o chamado divino. Irmão Bill chega em casa, por Clifford Robinson, repórter do Courier Journal de Louisville. A palavra havia dado voltas. Ao meio-dia, haviam pessoas no pequeno tabernáculo em Jeffersonville, pessoas estranhamente contentes por estar sentadas lá com 2 sanduíches para com que se arrastava para mais de 8 horas. Tudo o que importava era que o irmão Bill Branham havia chegado em casa e que todos eles queriam estar lá na frente. No final da tarde, o tabernáculo estava lotado, ainda que ninguém soubesse quando ele estava vindo. Por volta das 7 da noite, ele estava lotado e a multidão estava pairando em volta do lado de fora das janelas. Eu os ouvi dizer mais e mais: "O irmão Bill está de volta, louvado seja o Senhor!" Lá na frente, contra o corrimão, um homem definhando na carne estava miseravelmente em uma maca. Ao lado dele, um outro homem sentava-se olhando para o chão, enquanto suas mãos tremiam violentamente. Atrás, empurrando ansiosamente para frente, estavam talvez entre 300 a 400 outras pessoas comprimidas em uma área construída para acomodar cerca de 250. Pilhas de rostos apareciam em todas as janelas. Elas não pareciam pessoas curiosas, pareciam pessoas que estavam impelidas a estarem lá. Ocasionalmente, um silêncio caía sobre eles. Então, o anúncio: "O irmão Bill ainda não chegou", e o murmúrio começava de novo. Um homem carregando uma criança aleijada dirigiu-se calmamente em seu caminho para frente a um assento aparentemente guardado para ele. O povo começou a cantar quando Jesus deu tudo de si. Eles estavam observando a porta agora. Nesta mesma hora, havia um tumulto na porta, mas não era o irmão Bill. Era um outro caso de maca, e eles deram espaço para que a maca passasse até o altar. Eram quase 8 horas da noite. Houve uma outra comoção na porta. Todos os olhares estavam tensos nessa direção. E então saiu dos lábios de todos: "Irmão Bill! Deus o abençoe! Graças a Deus, o irmão Bill está de volta a nós!" O próprio irmão Bill, um fino homem de cabelo escuro e um terno escuro, veio andando até a parede do corredor com um sorriso no rosto e uma Bíblia na mão. Seus olhos o seguiam a cada passo do caminho. O irmão Bill falou para aqueles em torno dele e tomou seu assento na plataforma. A sala ficou muito quieta. Era de fato um efeito estranho que ele possuía sobre o povo. Neste instante, ele se levantou da cadeira e foi para o microfone. Ele falou baixinho, dizendo ao povo que estava contente por estar de volta entre eles, após levar a palavra do Senhor aos cantos deste país e de outros países. Não houve uma explosão apaixonada, apenas uma gentil, às vezes uma instável voz
dizendo ao povo que ele tinha vindo para casa por 1 ou 2 dias para descansar antes de assumir o seu trabalho na Europa e talvez na África. Ele não havia planejado um culto de cura para aquela noite, mas como ele me disse depois, os filhos do Senhor vêm antes da consideração pessoal. Se eles queriam um culto de cura, teriam direito a um culto de cura. O irmão Bill olhou para o relógio e depois para a multidão. Quantos cartões de oração? Ele perguntou. E então alguém lhe disse que eram aproximadamente uns 100 cartões, e ele se desculpou por sua chegada tardia. A fila de oração estava começando a se formar. O irmão Bill explicou pacientemente que era impossível chegar a todos individualmente e que esse seu sistema de cartões numerados era a única forma justa que ele havia encontrado. Mas o cartão de número 1 não significa que você pode ser o primeiro a ficar frente a frente com ele. Naquela noite, por exemplo, o primeiro na fila estava muito longe até a escala numérica. Às vezes o irmão Bill arbitrariamente seleciona um ponto de partida. Outras vezes ele deixa isso para algum outro, talvez uma criança que não tem um cartão. Os casos de maca e obviamente aqueles que em estado muito ruim não precisam de cartões. A fila estava se movendo em direção ao altar. O irmão Bill advertiu o povo a colocar toda a sua fé em Deus. Eu sou apenas um vaso através do qual ele realiza os seus milagres, disse ele. Atrás do auditório, uma mulher se levantou. Ela lhes disse que tinha sido curada de câncer. Era a senhora Marjorie Morgan, de Jeffersonville, uma enfermeira que anteriormente serviu na equipe noturna do Hospital Memorial do Condado de Clark. Na plataforma, outra mulher falou, testemunhando que ela também havia sido curada de câncer. Era a senhora Gertrude Gibbs, de New Albany. Outros por todo o auditório testemunharam das milagrosas recuperações após terem se entregado a Deus por meio do irmão Bill. A fila começou a se mover. Uma mulher saiu à plataforma e ficou frente a frente com o irmão Bill. Ele perguntou a ela se ela tinha plena fé em Deus e se ela estava pronta para aceitá-lo em todas as coisas. Ela respondeu afirmativamente às 2 perguntas. Ele colocou a mão esquerda sobre ela, falou em voz ininteligível de onde eu olhava e em seguida assegurou-lhe em voz alta de que ela ficaria sã, que sua enfermidade iria desaparecer. Um homem alto de rosto magro veio a seguir. Ele tocou suas orelhas para indicar surdez. O irmão Bill passou pelas preliminares, colocou seus dedos nos ouvidos do homem e, após um leve dedo, falou diretamente para os ouvidos. Você me ouve agora? Ele perguntou. O rosto do homem parecia brilhar. Ele balançou a cabeça. O irmão Bill repetiu a operação. Agora você pode me ouvir melhor, disse ele. O homem respondeu novamente e o irmão Bill prometeu que a sua audição voltaria ao normal. Outros vieram e o procedimento e as promessas eram as mesmas. Finalmente, no entanto, o irmão Bill pediu uma suspensão. Estava ficando tarde e a fila ainda estava longa. Ele pediu desculpas novamente pela hora e apelou a todos os reunidos para se juntarem em uma fervorosa oração pelo sofrimento. Eu saí antes que a oração começasse, mas alguns deles me disseram mais tarde que a sombra de um homem sobre a maca se levantou no final da oração e saiu do edifício. Eu não consegui o seu nome. Eles disseram que ele era de Campbellsville, Kentucky. Eu havia feito preparativos para entrevistar o Sr. Branham no dia seguinte. Ele me disse que ele tinha apenas 7 anos quando uma voz falou com ele do farvalhar das folhas de uma árvore e disse que ele tinha sido escolhido para uma tarefa especial.
Ele disse que ele estava tão assustado que ele correu para casa gritando para sua mãe que pensou que tinha sido mordido por uma cobra. O irmão Bill disse-me que as visões celestiais vieram a ele em intervalos irregulares durante os próximos anos e que a voz voltou muitas vezes e que ainda volta. Eu sabia que isso estava vindo de cima, mas eu não conseguia compreender totalmente o pleno significado disso. Ele disse que foi ferido e envenenado com gás em um acidente na companhia do serviço público da empresa em New Albany e permaneceu por meses entre a vida e a morte. Ele disse que começou a orar quase que constantemente e quando ele sentiu que o fim estava próximo, ele ouviu a voz outra vez. Ele disse que ela repetiu 3 vezes: "Eu chamei e você não respondeu." Ele disse que prometeu que, se ele fosse salvo, ele iria dedicar o resto de sua vida ao serviço do Senhor. Ele recuperou a sua saúde e começou a estudar as Escrituras dia e noite. Eventualmente, lhe foi dado uma licença de exortador por uma igreja batista, e desde aquele ponto de partida, ele começou a conduzir suas próprias reuniões de tendas no atual local do tabernáculo. Ele disse que tinha somente 80 centavos em seus bolsos quando ele finalmente começou a construir o tabernáculo. O irmão Bill disse que ele teve uma experiência em 1946 que o convenceu de que era para ele levar sua missão a todas as partes do mundo. "Devo lhe contar sobre o anjo e a vinda do dom", ele começou. "Jamais me esquecerei daquela ocasião, 7 de maio de 1946, uma estação muito bonita do ano, em Indiana. Eu estava trabalhando como fiscal de caça e tinha acabado de chegar em casa para o almoço. Exatamente quando eu estava em volta da casa, parecia que se o topo inteiro de uma árvore iria se soltar. Parecia que alguma coisa desceu por aquela árvore e me bateu. Eu cambaleei para trás, assustado." Ele disse que ele tomou a sua decisão, então, de ali se render completamente a Deus. E fechou-se em um quarto no mesmo dia para orar e ler a Bíblia. Mais tarde, naquela noite, ele disse que, de repente, ele se deu conta de uma luz peculiar na sala. Como a luz foi se espalhando por todo o chão, eu fiquei assustado e pulei da cadeira. Quando olhei para cima, lá pendia aquela grande estrela que eu já tinha visto muitas vezes antes. Justamente então, eu ouvi alguém andando pelo chão. Agora eu vi, vindo através da luz, um homem que, em peso humano, pesaria cerca de uns 90 quilos. Ele estava vestido com manto branco e tinha o cabelo castanho escuro, baixo até os ombros. O irmão Bill disse que o homem lhe contou que a sua vida peculiar e maneiras incompreendidas haviam sido para indicar que Deus o enviou para levar um dom de cura divina aos povos do mundo. Ele me disse que eu seria capaz de detectar as doenças por vibrações na minha mão esquerda. E foi-se embora, mas eu o vi muitas vezes desde então. Eu não sei quem ele é, eu só sei que ele é o mensageiro de Deus para mim. Desnecessário dizer que eu comecei a orar pelos enfermos. Eu não tenho a pretensão de tomar o lugar de um médico. Eu acho que Deus colocou os médicos aqui para ajudar a natureza, porém, eles são apenas homens. Eu não possuo nenhum poder que seja meu próprio para curar. Sou apenas um ser humano indefeso até eu sentir a sua presença. Deus me disse para ser sincero e levar as pessoas a crer. E isso é o que eu estou tentando fazer.